Tema hoje, então, é gestão estratégica e missional. É a gente trabalhar o alinhamento do coração da igreja, que é a missão, com a mentalidade e a perspectiva da gestão. Então, esse tema, ele é bem abrangente, ele é desafiador, e a ideia é exatamente gerar uma tensão produtiva, uma tensão desafiadora entre a missão e a metodologia, entre a prática da igreja evangelizar, ganhar almas, e a organização que toda comunidade de fé, que toda igreja precisa desenvolver para que ela seja eficaz e eficiente na sua missão de anunciar Jesus ao mundo e de transformar a história de vidas, de cidades e de famílias inteiras. Então, com essa imagem aí, a ideia é exatamente trabalhar essa ideia, né? É estranho, né, a gente pensar a cabeça, né, o cérebro e o coração, né, mas a ideia é a gente tentar exatamente ter essa perspectiva daquilo que faz a igreja viver, pulsar, a igreja organismo, a igreja corpo de Cristo, a igreja testemunha de Cristo, a igreja que sinaliza no mundo, enfim, a vontade de Deus, mas entender que não só hoje, sempre foi assim, mas especificamente em nossos dias, nós também precisamos ter competência, ou seja, saber o que fazer, ou pelo menos passos metodológicos para o estabelecimento de uma visão que leve a igreja ao crescimento. Quando a gente observa as igrejas de forma geral, existem pelo menos duas realidades. A primeira realidade são igrejas cheias de paixão e que têm um coração missionário, mas igrejas que às vezes são desorganizadas e com um pequeno ou um curto impacto pela sua ação e realização de seus ministérios. Ou seja, igrejas apaixonadas demais, mas desorganizadas demais. Por outro lado, nós também observamos igrejas muito organizadas, com processos e programações assim lindos, no papel assim algo fantástico, fenomenal, calendários, enfim, toda uma ordem estabelecida, mas igrejas que apesar de toda essa organização perderam o fogo da missão, o fogo do Espírito Santo e o foco da sua razão de ser e da sua existência. Então, meus queridos e queridas, quando a gente começa a observar esses dois extremos, a gente entende que para que uma igreja seja saudável e relevante em nossos dias, ela precisa ser simultaneamente missional em seu coração e estratégica em sua mente. Quando a gente começa a trabalhar, então, a teologia da missão, que é essa ideia do coração missional, nós trabalhamos o porquê da existência e do ser igreja. Quando nós trabalhamos o coração, a mentalidade estratégica, perdão, ou a prática da estratégia, das ações e das realizações, nós passamos, então, a trabalhar o como. Como realizamos, por que fazemos aquilo que nós somos desafiados, então, a empreender. O tema, então, ele é um tema lindo. Eu, praticamente, eu amo esse tema, tenho refletido bastante sobre ele, pensado. Agora, quando a gente pensa, então, na gestão missional, nós precisamos começar com uma pergunta correta. Nós, às vezes, começamos a nos perguntar ou começamos a pensar assim, como eu posso trazer mais pessoas para a igreja? Como que a igreja vai trazer mais vidas para o seu convívio local, nos cultos, nas celebrações? E, queridos, essa não é a pergunta correta. Não é trazer pessoas para a igreja. A pergunta correta que deve nos incentivar e mover a gestão estratégica da igreja é: como podemos obedecer ao ID e conduzir nossa igreja até as pessoas para as quais nós fomos enviados? Não é como trazer pessoas, mas é como enviar discípulos ao mundo. Não é só trazer pessoas para o convívio da comunidade de fé, mas é levar a comunidade de fé em missão ao mundo. E meus amados e minhas amadas, esse é o foco da teologia da missão, esse é o foco daquilo que a gente chama na teologia, né, da Missio Dei, ou seja, a missão é de Deus. A missão de salvar e transformar o mundo é de Deus.
Conforme nós observamos, por exemplo, em Gênesis 12, a iniciativa de chamar Abraão e enviá-lo foi de Deus, não foi? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí o finalzinho, se não me engano, versículo 4 diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que de quem foi a iniciativa? De Deus, porque a missão de salvar e transformar o mundo é de Deus. Em Mateus 28, nós vemos Jesus dizendo a mesma coisa, contextualizando aos seus discípulos, quando ele falou: vão por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. De quem é a missão? A missão é de Deus. A missão de transformar a vida e a história humana é de Deus. Mas nós, enquanto discípulos e discípulas de Cristo, fazemos então a cooperação com Deus na sua ação de salvar o mundo. A Bíblia revela um Deus, meus amados e amadas, que está em missão de redimir e restaurar a sua criação. Quando a gente entende, então, esse chamado da Missio Dei, ou da missão de Deus, a gente entende algo maravilhoso, que precisa ficar claro para todos nós. A igreja não cria sua própria missão. Ela participa da missão de Deus, realizando ações no mundo. E isso nos livra do peso de inventar um propósito. Quando a gente entende que nós somos cooperadores de Deus, que nós não inventamos a missão, nós geramos alinhamento com o propósito, com a vontade e com a graça de Deus. Então, repito, a igreja é agente da missão. A igreja é instrumento da missão de Deus no mundo. Pus uma igreja aí um tempo feinho, mas é só para ilustrar, né, a ideia da igreja. A igreja que é chamada para ser sinal do reino, ou seja, demonstrar como é a vida sob o governo de Deus. E o que é o governo de Deus? A gente pode lembrar de textos, por exemplo, como lá em Romanos 14, 17, né, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Então nós falamos de amor, justiça e perdão. A igreja é agente da missão, sendo instrumento do reino, ou seja, somos as mãos de Deus tocando vidas que ninguém mais quer tocar, somos os pés de Deus alcançando lugares que ninguém deseja ir, servindo, proclamando e anunciando a transformação e a vida que esse Deus pode nos dar. A igreja é agente da missão como uma prova viva do reino. Por isso que ela vive em comunidade, por isso que ela é atraente, por isso que ela é, enfim, algo que chama e atrai a atenção das pessoas ao redor do mundo. Agora, queridos irmãos e irmãs, uma coisa que a gente precisa talvez refletir nesses dias, nesses tantos e tantos modelos que nós vemos no mundo de hoje, de igrejas que crescem, de igrejas que avançam, mega igrejas de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, até mais, né? Exemplos de igreja como lá a PIB de São José dos Campos, que tem 15, estima-se, né, de 15 a 20 mil pessoas, igrejas como a do Josué Valandro, lá do Rio de Janeiro, de que ele estima que a rede dele tenha 30, 34 mil pessoas participando ativamente da igreja, das células e das igrejas que compõem a rede. Agora, a gente precisa pensar que a igreja é mais do que, ela não pode viver além ou apenas na perspectiva de ser atrativa. Bom, o que significa isso, pastor? Preste atenção nisso, queridos. Muitas igrejas operam um modelo atrativo, ou seja, o foco principal é criar eventos e cultos excelentes para atrair pessoas para dentro do prédio. O foco é atrair para o prédio, o foco é ser uma igreja, a gente acha, né, uma igreja relevante, que leva lá o Fernandinho para um culto, convida o pregador famoso, a pregadora famosa, faz eventos e mais eventos, né, cria-se uma rotina de tantas e tantas atividades, de tantos e tantos calendários. Então, a gente precisa mudar essa perspectiva, porque a igreja não pode ser medida pela quantidade de pessoas que ela recebe num domingo, num culto. A igreja pode, deve ser medida pela quantidade de discípulos que ela envia domingo após domingo ao final de um culto. Então, nosso desafio, meus queridos e queridas, é inverter esse fluxo, pensar a nossa igreja com foco em equipar e enviar os membros, os nossos discípulos e discípulas, para fora do prédio, para serem igreja em suas casas, cada casa uma igreja,
para serem testemunhas vivas do reino de Deus nos trabalhos, ou seja, onde estão trabalhando, nas escolas em que estudam, nos bairros em que vivem. Começar esse exemplo aí da nave espacial, né? Enviar, fazer a diferença, não é ficar preso, é alcançar os limites, é ir além da própria realidade existencial, é sinalizar ao mundo que Jesus vive, é rei, é senhor, é poderoso e é glorioso. Então, é uma tarefa fácil? Não, meus amados, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa necessária. Então, quando a gente pensa nessas questões, por exemplo, como formar discípulos, missionários, ou não permitir, de alguma forma, que essas pessoas sejam consumidoras de religião. Os evangélicos continuam crescendo pelas estatísticas do censo, mas estimava-se, né, no censo de 2020, do censo de 2010, perdão, que em 2030 o Brasil seria um país de maioria evangélica. O censo que foi divulgado há algumas semanas nos mostrou que nós crescemos. Hoje os evangélicos, né, protestantes, são 26%, 26,9% da população, mas não vai fazer a curva de ser a maioria em 2030. O IBGE já ampliou essa curva, talvez, né, com a continuidade de um crescimento para o ano de 2050. Porque o que acontece, gente? Há um trânsito religioso, consumidores de religião que passam de igreja em igreja, e o número de conversões iniciais de pessoas que aceitam a Jesus e se batizam é cada vez menor, diante do trânsito e da constante mudanças que as pessoas realizam no seu ambiente religioso, ou seja, na sua igreja local. Então, como que a gente pode formar discípulos e não consumidores de religião? Como a gente olha para a nossa igreja, por exemplo, você pensa a sua igreja local, qual é a porcentagem da arrecadação que é investida diretamente na missão? Ou será que a gente faz apenas manutenções naquilo que é realizado? Aquela pergunta que alguém já fez, eu vou repeti-la apenas a título de reflexão, mas alguém um dia perguntou assim: se a sua igreja deixasse de existir, alguém sentiria a falta dela no lugar onde ela existe hoje, onde ela está edificada, construída com o seu templo e com ações que são desenvolvidas a partir daquela localidade? Meus irmãos e minhas irmãs, queridos e queridas, na nossa mentalidade, nós celebramos mais o envio das pessoas ou a quantidade de pessoas que participam do culto de domingo? Então, são questões para que eu e você possamos refletir nessa noite, como tantas outras que vão surgir, eu tenho certeza, no seu coração, na sua perspectiva, na sua leitura e na sua interpretação desse tema tão desafiador e tão importante para a igreja. Quando a gente começa a pensar, então, né, aprofundando um pouco mais essa ideia da gestão estratégica, essa frase não é minha e eu não encontrei o nome do autor dessa frase. Se alguém encontrar, depois me compartilhe comigo. Mas alguém disse assim: paixão sem um plano leva à exaustão. E quando a gente pensa, então, que a gente é tão apaixonado por Jesus, pela igreja, por almas, pelo evangelismo, pelo discipulado, pela missão, e de repente nós nos encontramos com uma igreja cansada, uma igreja sobrecarregada com um monte de coisa que ela faz e não consegue os frutos, a gente às vezes não consegue mobilizar mais as pessoas, a gente não consegue gerar engajamento nas atividades que a igreja realiza com os seus próprios membros. Ou você, pastor, pastora, meu irmão e minha irmã que é líder da igreja, já não vive fazendo propaganda dos cultos da sua igreja no culto de domingo. Gente, tem reunião de oração, tem escola dominical, a gente não tem que fazer propaganda das nossas próprias atividades para os membros da igreja, para que, de alguma forma, eles se despertem para participar. Bom, o que tem causado isso? Ou o que causou isso ao longo do tempo? A rotina, o cotidiano, o cansaço, o desânimo, a falta de frutos, a falta de mobilização, a falta de motivação, que tem gerado isso na vida da igreja. Então, a gestão estratégica, quando a gente pensa, né, nessa gestão estratégica, é exatamente a forma de transformar a visão missional da igreja em ações reais, em ações concretas.
É a boa mordomia, é um termo que a gente usa muito na nossa igreja, né? Mordomia cristã. É a boa administração dos recursos mais valiosos que nós temos nesses dias. O tempo, as pessoas que Deus colocou ao nosso redor na igreja, os dons, as habilidades, os chamados, as vocações, e, é claro, também as finanças. A gente saber planejar bem e financeiramente a vida da nossa comunidade de fé, a vida da nossa igreja. Quando a gente observa a Bíblia, meus queridos e queridas, a Bíblia ela não deixa faltar estratégia em nenhuma ocasião. Quando a gente olha para a vida de Neemias, antes de reconstruir os muros, ele inspecionou, avaliou, pensou e elaborou um plano detalhado para cada ação. Por isso que ele foi bem sucedido e num tempo recorde de 52 dias, os muros no entorno de Jerusalém foram reconstruídos. Falando sobre estratégia, falando sobre cuidado, a gente pode lembrar de Êxodo 18, quando o Jetro, o sogro de Moisés, se aproxima e fala para ele: Moisés, meu filho, você vai morrer e vai fazer esse povo morrer. Você está concentrando demais. Cria uma estratégia, Moisés. Distribui a tarefa. Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Homens tementes a Deus, homens que não sejam avarentos. Distribui a tarefa. Esse texto é clássico, essa passagem é clássica. Podemos nos lembrar de Jesus, é claro, né? Vamos pegar o exemplo de Jesus no Novo Testamento. Ele investiu de forma muito estratégica em 12 homens, 12 discípulos, para garantir a multiplicação e a continuidade do seu ministério. Então, dentro da Bíblia, fora da Bíblia, o contexto geral, é importante nós pensarmos de maneira organizada a gestão da missão que Deus tem confiado a nós. Bom, vamos trabalhar algumas questões, então. Vamos pensar na geração de um ciclo para a gestão estratégica da igreja. E esse ciclo, né, eu gostaria que vocês entendessem isso, guardassem isso. A gente tem que pensar sempre de forma sistêmica. Não é sistemática, apenas organizada, mas é sistêmica, como um corpo. O seu corpo funciona de maneira sistêmica. Os órgãos do aparelho digestivo cooperam e trabalham junto com o aparelho respiratório, trabalham junto com o pulmão, com a linha circulatória, né? Dizem que nós temos centenas de quilômetros de veias, vasos e pequenas ramificações, né, de vasos sanguíneos que fazem o sangue circular pelo nosso corpo. Então, e é claro, o sistema cerebral, né, o sistema que dá toda a autonomia do corpo. Então, nós vemos que o nosso corpo trabalha de forma sistemática, ou seja, organizada, mas também sistêmica, através da vida. E é um processo contínuo. Se o cérebro parar, tem morte cerebral, o corpo não sobrevive. Se o coração parar, o corpo não sobrevive. Se nós não tivermos pulmões, é impossível viver. Se tivermos problemas no nosso aparelho digestivo, nós vamos ter, né, enfim, doenças e podemos até morrer. Se a circulação do organismo, do sangue no organismo for interrompida de alguma forma, nós vamos sucumbir. Então, a igreja também precisa ser pensada sistematicamente e através de um processo contínuo. Não é apenas uma ação isolada de uma semana, de um mês, de 40 dias de propósito, mas a igreja precisa ser pensada de forma sistêmica e estratégica em todas as suas ações. Bom, como nós podemos começar? Vamos lá. Primeira coisa, nessa gestão estratégica, é a definição da identidade ou do DNA da igreja. Como nós fazemos isso, gente? O processo é muito simples. Nós vamos começar pensando a missão da igreja. O que é a missão da igreja, gente? É o porquê nós existimos. Por que existe uma igreja? A igreja existe para anunciar Jesus ao mundo e aproximar pessoas da salvação. A igreja existe como continuidade do ministério apostólico dos discípulos, com um chamado e uma direção de anunciar Jesus ao mundo. Essa é a nossa missão. Então, a igreja precisa ter clareza da sua missão. Por que nós existimos?
reforçando a criação desse DNA, o segundo passo, estratégico, missional, é a igreja precisa ter visão. Ou seja, onde nós queremos chegar? Até onde nós iremos? A nossa visão é ser uma igreja reconhecida na cidade onde nós estamos. A nossa visão é alcançar pessoas da classe A, B, C, D e E. A nossa visão é alcançar os moradores de rua. A nossa visão é alcançar crianças e adolescentes, ou seja, onde nós queremos chegar. Quais objetivos nós almejamos atingir? A igreja precisa ter visão, porque senão a gente fica só pregando todo domingo no culto, ou fazendo estudos e mais estudos, e a gente não sai do lugar. A geração do DNA da igreja passa ainda por uma terceira etapa, que é muito simples, vocês já viram isso. Não há novidade nisso que eu estou partilhando com vocês hoje. Estou reafirmando princípios e valores que, de alguma forma, vocês já ouviram e já trabalham. A igreja, na geração do seu DNA, ela tem que ter valores, que são princípios inegociáveis. E quais são os princípios inegociáveis de uma igreja? A Bíblia, como regra de fé. Para nós metodistas, a doutrina, a nossa configuração como igreja, Jesus como Senhor e centro de tudo, o discipulado cristocêntrico, a missão cristocêntrica. Nós precisamos ter valores que são princípios inegociáveis, ainda mais nos dias de hoje, que a todo momento, que a todo instante, nós somos questionados com relação àquilo que nós acreditamos. Então, os valores é uma visão clara e inspiradora do futuro que nós almejamos atingir, do lugar que nós queremos estar, daquilo que nós queremos construir. Valores inegociáveis, repito, oração, palavra, comunhão, sacramentos, identidade da igreja, dons e ministérios, discipulado cristocêntrico, missão cristocêntrica, a mordomia cristã, coração generoso, enfim, aqui a gente podia partilhar uma série de coisas pensando sobre o DNA da nossa igreja, e se a sua igreja local, pequena ou grande, ela não vivencia isso, ela está caminhando de forma cega. Jesus disse assim, como um cego pode guiar outro cego. Então, estrategicamente, a igreja precisa ter clareza da missão, da visão e dos seus valores fundamentais. Pensando em gestão estratégica, vamos saltar para uma segunda questão, que essa é sempre um ponto assim que as pessoas têm muita dificuldade, que a gente pensa que por ser igreja, por ser missão, aquela história, alguém já disse assim, né? Ah, é para Jesus, eu não sei cantar não, mas é para Jesus, então eu vou cantar. Não é assim não pode ser assim. Vamos realizar uma análise de cenário? Vamos efetivamente repensar algumas coisas? Pastor, como é que a gente faz isso? Bom, vou trabalhar com vocês aqui um tema. Eu vou ter que trabalhar de forma bem superficial, porque isso aqui é tema de uma aula inteira, talvez muitas aulas, que é o que a gente chama de análise de cenário, ou análise SWOT. SWOT, se fosse traduzir para a língua portuguesa, seria uma análise fofa. SWOT, né, no inglês, deixa eu já passar o próximo slide, que vocês vão compreender um pouco melhor o que eu quero dizer. A palavrinha SWOT, em inglês, né, essa palavrinha aqui na SWOT, significa strengths, que traduzido é força, opportunity, weakness, que é fraqueza, opportunities, que é oportunidade, e threats, que são ameaças. Então, quando a gente vai fazer uma análise de cenário da nossa igreja, nós precisamos observar essa análise. Quais são as nossas forças? Quais são as nossas fraquezas? Quais são as nossas oportunidades? E quais são as ameaças à igreja? Ameaças sempre, como diz ali a própria definição, são os fatores externos que podem prejudicar a igreja. O que são as oportunidades? A gente pode entender como oportunidade, né? Assim, pensando quais são as necessidades que a nossa comunidade pode atender, quais as tendências culturais são favoráveis ao evangelho. Vamos pensar em fraquezas, onde nós precisamos melhorar, o que está nos impedindo de fluir. Vamos pensar nas nossas forças, o que nós fazemos bem, quais são os nossos melhores recursos. Então você pensa a sua igreja local, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.
E aí, como a gente pode construir, então, uma análise SWOT? Eu vou compartilhar com vocês aqui, de forma bem resumida, o que eu estou fazendo aqui na Igreja Central em Rio Preto. Eu destaco que as forças da igreja, por exemplo, para você ter clareza do que fazer. Eu coloquei uma força da igreja que ela é uma igreja conhecida na cidade, afinal, são 89 anos. Para todo lado que a gente vai, alguém fala assim, a igreja lá da Avenida Badibacite, já fui nessa igreja, já participei da igreja quando era criança. A cidade é muito grande aqui, mas a gente encontra a cada esquina, a cada momento, pessoas que já participaram da igreja ou pessoas ligadas a pessoas que já participaram da igreja. Então, é uma força da igreja, ela ser conhecida na cidade. Outra força que eu destaco aqui da igreja, pessoas participantes da comunidade e sua inserção social. Então, tem professores, diretor de escola, profissionais autônomos, professores universitários, empresários. Então, assim, a igreja não é uma igreja numerosa ainda em quantidade de membros, mas ela tem membros inseridos estrategicamente em todas as esferas que são necessárias para gerar engajamento. Então, é uma força da igreja. Aqui em Rio Preto, exemplos, tá? Estou dando exemplos para vocês aqui da igreja que eu pastorei, para ter uma clareza para vocês pensarem depois a igreja de vocês. Quais são as nossas fraquezas? Limitação do espaço físico. O templo é pequeno, o salão social é pequeno, salas de escola dominical são limitadas, então o nosso espaço físico é muito limitado. A nossa fraqueza, hoje, ainda hoje, 30 de junho de 2025. Daqui a alguns anos eu vou dar outro testemunho, mas hoje o baixo engajamento e participação dos membros nas atividades da igreja. Ou seja, a escola dominical não consigo levar um grupo grande da igreja. Outras ações missionárias e missionais eu não consigo ainda ter um envolvimento pleno da igreja. Então, é uma fraqueza que a igreja apresenta. Oportunidades. A igreja tem uma instituição social que nós chamamos AMACO. Então, nós temos uma oportunidade de trabalho missionário e social na AMACO. Já temos um ponto missionário funcionando lá. E vamos iniciar projetos sociais com mulheres, projeto de música agora. Primeira semana de agosto já está tudo agendado para começar. Oportunidades. Aqui no meu caso, a transição da liderança pastoral. Porque foi uma oportunidade de nada contra os pastores anteriores, tá bom, gente? Não que os pastores tinham feito coisa errada, não é nada disso. Mas a mudança da liderança pastoral é uma oportunidade de uma transição, de uma geração de uma nova cultura e até de renovo sobre a vida da igreja, naturalmente, sem nenhuma mazela, sem nenhum problema dos antecessores. É apenas a continuidade e a chegada de uma nova perspectiva administrativa, missional e até pastoral. Quais são as ameaças? Aqui em Rio Preto, surgimento de novos modelos e movimentos. Toda hora surge uma igreja nova com um negócio diferente e atrai pessoas. Tem igrejas aqui muito grandes, de 5 mil membros, 7 mil membros. Igrejas que movimentam, traz gente famosa o tempo todo. Igrejas que tem aqueles prédios maravilhosos, né? Que tem estacionamento, banheiro, aplicativo para cuidar das crianças. Quando as crianças chegam, já vão direto para lá. Tem tudo do bom e do melhor. Então, isso é sempre uma ameaça. Outra ameaça que a igreja vive, ela tem bastante idosos. Então, a perda de membros por falecimento, a perda de membros pelo cansaço ou pelo desânimo com a comunidade, porque a gente que está lá há tanto tempo, assim, você não vai mudar, vai continuar do jeito que está e vai ser sempre assim. Então, é assim que a gente começa a fazer a análise SWOT, essa análise de cenário. E aí, depois disso, a gente vai migrar. Como é que é essa migração? Levantei pontos fortes, ok? Aí a gente vai cruzar os dados agora, forças e oportunidades. E a partir das forças e das oportunidades, nós vamos criar estratégias. Então, pegando as forças que eu destaquei da igreja e as oportunidades, eu criei 4 itens, dizendo assim: utilizar a consolidação da igreja para a criação de projetos sociais. Através da nova gestão, mobilizar a igreja para o trabalho missionário. Plantar uma congregação nos espaços da AMACO, que é a instituição, no bairro Dourado, revitalizar a igreja central. Então, aproveitando agora o cruzamento daquelas informações das forças e das oportunidades, a gente cria estratégias. Forças mais ameaças. O que eu tenho que cuidar? Então, eu preciso ressignificar a identidade, a doutrina da igreja, aprimorar a filosofia de ministério da igreja, consolidar os membros atuais e alcançar novas gerações, aprofundar a formação de novos líderes. Então, nós vamos cruzando as informações, forças
mais oportunidades, forças mais ameaças, e cria-se, então, um quadro de ideias e intenções de ações. Vamos avançar mais um pouco. Agora a gente vai trabalhar com o tema das fraquezas e das oportunidades. Bom, o que as fraquezas e as oportunidades da igreja nos apresentam como desafio? Mobilizar os membros da igreja para ações sociais e missionárias na Maco. Lembra, eu estou trabalhando aqui a minha igreja para ter um exemplo claro para vocês. O que as fraquezas e as oportunidades trazem para nós? Então, através da revitalização da missão da igreja, gerar possibilidades de reforma, permuta ou aquisição de um novo espaço para a igreja central. Lembra que eu falei que o nosso espaço físico é limitado? Então, ele é bom, ele é bem localizado, mas ele é limitado. Então, a gente tem que pensar nisso. O que as fraquezas e as ameaças geram para nós como desafios? Eu repito, melhorar os espaços físicos do templo, estabelecer uma cultura de acompanhamento, cuidado envolvendo os membros da igreja, no cuidado de uns com os outros. Então, isso é análise de cenário, tá bom, queridos? Quando você faz análise de cenário, a gente vem para cá, para esse quadro. Quando a gente faz aquela listagem, então, de ações, tudo aquilo que eu listei para você está aqui nesse lado esquerdo, e aí a gente cria uma planilha dizendo ação, esforço e impacto. Aí você vai, nessa análise de cenário, fazer a sua percepção sobre cada ação. Então, utilizar a consolidação da igreja para a criação de projetos sociais exige um esforço alto. Eu vou ter que dialogar, vou ter que trabalhar com a liderança, com a igreja, me reunir com pessoas de forma muito intencional, aproveitar o cafezinho ali no fim do culto e conversar, falar sobre. Então, o esforço é alto. Mas se eu conseguir, o impacto também é alto na vida da igreja. E assim sucessivamente, a gente vai destacar cada uma das ações em baixo e alto. Baixo esforço, alto impacto, baixo impacto. Aqui eu coloquei, por exemplo, melhorar os espaços físicos do templo. O esforço é baixo. Por quê? Porque eu preciso executar alguma reforma. Tendo recurso, tendo condição, contrata-se uma pessoa, a pessoa faz o serviço, então o esforço é baixo, mas o impacto é alto. Porque melhora a autoestima, melhora a assertividade dos espaços e as pessoas vão com mais alegria para as ações e realizações da igreja. Aqui uma outra questão que eu destaquei aqui, por exemplo, aprimorar a filosofia de ministério da igreja. Eu digitei errado aqui, me perdoem, tá? Esforço. Depois eu vou corrigir. O esforço em aprimorar a filosofia de ministério é baixo? Sim, porque ela já existe. Então eu preciso adequá-la e atualizá-la. Mas se eu conseguir fazer isso, o impacto será alto. Aí a questão é, pastor, por onde eu começo? Você sempre vai começar pelas ações que demandam baixo esforço e alto impacto. Sempre comece pelo baixo esforço e pelo alto impacto. Aqui no meu caso, como eu preciso fazer muitas coisas, a maioria delas é alto impacto e alto esforço. Mas aqui eu já comecei, por exemplo, aprimorando a filosofia de ministério e já comecei a trabalhar a questão da melhoria nos espaços físicos do templo, para a gente entender, então, um pouquinho, tá, gente? Aqui é muito resumido o que eu estou fazendo com vocês, nessa perspectiva dessa análise que eu trago para vocês, essa análise SWOT aqui dos nossos dados, tá bom? Então, tudo isso que eu, de alguma forma, estou apresentando não é nada novo, né? São coisas já vivenciadas de muitas maneiras aí no nosso dia a dia como igreja, como planejamento. Quem já fez faculdade de administração, ou fez um curso, ou trabalha dependendo de alguma empresa, já viu algumas dessas coisas, tá bom? Então, uma terceira forma da gente gerar nessa gestão estratégica é também a formulação de critérios e de objetivos e metas, né, que a gente chama de metas SMART, que é mais uma palavrinha em inglês, né, com acróstico, né, SMART, né, Specific, Achievable, Relevant e Time Bound, né, que é SMART, né, específico, o que nós queremos alcançar, mensurável, como saberemos que alcançamos, alcançável, não é possível com os recursos que possuímos, metas relevantes, ou seja, isso nos auxilia e inspira a cumprir a nossa missão, e temporal, né? Qual é o prazo para alcançar todas estas coisas? Então,
Vamos imaginar que você colocou aí com uma meta para a sua igreja, você escreveu lá no seu planejamento como líder de célula, líder de ministério, ou nós, pastores e pastoras, né, líderes de igreja já em ministérios, a gente coloca assim, nós queremos evangelizar mais. Essa é uma meta boa? Eu diria que não é. É uma meta frágil. Ela precisa ser mais específica. Então, você poderia colocar como uma meta, por exemplo, iniciar e consolidar 3 grupos pequenos em bairros não alcançados, com 20 participantes nos próximos 12 meses. O que você quer alcançar? Os bairros não alcançados. Como saberemos que alcançamos? Criando 3 novos grupos pequenos. É possível com os recursos que possuímos? Sim, com 20 participantes. Isso nos auxilia a cumprir a missão? Sim, nos auxilia a alcançar pessoas. E qual é o prazo para alcançar? 12 meses. Uma meta específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. O que é temporal? Tem começo, meio e continuidade, ou seja, não é algo que fica solto na ideia de quem criou e depois ninguém sabe para onde vai. Então, todas as nossas metas, como corpo de Cristo, como igreja, elas precisam ser específicas. Nós queremos evangelizar, ótimo, mas onde? Como? Qual grupo nós vamos alcançar? Nós queremos trabalhar com crianças, então estabeleça, vamos trabalhar com crianças de 7 a 12 anos. Mensurável, no bairro A, B ou C, ou em parceria com a escola. Alcançável, né? Quais são os recursos que nós possuímos? Temos professores e professoras, pedagogos e pedagogas que vão somar ao projeto de educação. É relevante como isso nos inspira e auxilia a cumprir a missão, ou seja, alcançamos vidas para o reino e formamos cidadãos para a cidade. Qual é o prazo para isso? 6 meses? 12 meses? 18 meses. Então, sempre estabelecendo metas, porque senão fica tudo muito solto, gente. É igual uma costura solta, né, que não é presa, ela vai abrir, ela vai soltar. Nossas ações na igreja às vezes são muito soltas, porque falta essa ideia, dessa clareza para as nossas ações. Mas vamos lá, mais um pouquinho. Além dessa questão das metas SMART, ainda pensando na gestão missional, como é que a gente faz a prestação de contas, o monitoramento da implantação de cada etapa dessa gestão missional? Nós precisamos criar um plano de ação. Vocês ainda fazem plano de ação da igreja? Quem? Quem faz o quê? Quem faz o quê com quem? O que faremos? Quando faremos? A igreja precisa ter um plano de ação. Quem faz o quê, com quem, o que e quando. São as ideias de um plano de ação. Aí, uma segunda etapa desse monitoramento, prestação de contas, enfim, é o orçamento. Com quanto nós vamos fazer as coisas, a utilização dos recursos da igreja está alinhada com os objetivos que ela estabeleceu em sua missão? Nós queremos fazer reforma. Bom, mas nós temos dinheiro? Não, não temos. Então vamos levantar recursos. Não sai fazendo conta. Vamos deixar de enviar a cota missionária para a região, porque esses 11% aí, ou 14%, não faz falta para a região, não, mas faz falta para nós. Vamos investir aqui na igreja. Não, 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 não. Você está sendo infiel. E Deus não honra a infidelidade. Seja fiel, seja leal. Então, organize as finanças da sua igreja. O que cada ministério tem, quanto cada ministério pode, enfim, planejar as suas ações. Não tem recursos, tem que fazer cantina, tem que fazer ações específicas. As igrejas vivem fazendo feijoada, vivem fazendo uma série de ações para levantar recursos. Então, vamos melhorar o nosso orçamento? Vamos também aprimorar o nosso planejamento financeiro e, sobretudo, gente, a utilização dos recursos da igreja, os dízimos e as ofertas, está realmente alinhada com os objetivos da igreja? Aquilo que a gente planejou e intencionou no nosso plano de ação, nas nossas metas, nas nossas análises de cenário? Ou será que a gente sai fazendo as coisas soltas? Deu na cabeça, vamos fazer. Não, gente, não pode ser assim. A gente precisa ser um pouco mais organizado, tá bom? Uma terceira etapa aí é a gente pensar também e organizar de forma assim muito clara a nossa comunicação.
A comunidade de fé, ela sabe para onde estamos indo e por que estamos indo. As pessoas identificam, olha, o pastor, a pastora, o meu líder, a minha líder, ele está com a clareza e ele está trabalhando isso com a igreja. No mundo de tantas informações, gente, as pessoas elas querem saber onde elas estão sendo direcionadas e por que estão sendo direcionadas para aquela ação. Então, aprimore a comunicação da igreja. As mídias estão aí, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, Linktree para divulgar a agenda da sua igreja, YouTube, a comunicação interna da igreja, né? Tem igrejas que ainda prezam pelo boletim impresso, né? Imprime um boletim semanal. Tem igrejas que usam já tudo no formato de PDF. Aprimore a comunicação na sua igreja, visão e valores ali. Coloca um quadro lá na entrada da igreja com a missão, visão e valores, a agenda, o calendário, as ações da igreja. A igreja precisa ser participativa e comunitária, gente. A igreja precisa entender onde ela está sendo direcionada, ou seja, onde estamos indo e por que estamos indo. Outras coisas que a gente precisa fazer, né, que a gente chama de o Key Performance Indicators, ou indicadores de desempenho. A gente pode pensar, por exemplo, no nosso planejamento, indicadores institucionais. Quais são os indicadores institucionais de desempenho da igreja? Quantos membros ela recebeu no ano? Qual é a média de arrecadação anual? Isso são indicadores institucionais, ou seja, dão para nós uma visão da instituição. Isso é importante. Olha, a gente está recebendo mais membros ou estamos perdendo mais membros? A nossa curva de crescimento, ela é apenas compensatória ou ela já é multiplicadora e contagiante? Ou seja, a gente ganha 5 e perde 5, ou a gente perde 5 e ganha 50? Se ela é apenas compensatória, é aquela ideia. Perdemos 5 membros esse ano e recebemos 8. É uma curva muito pequena. Ou ela é multiplicadora, ou seja, nós perdemos, porque, gente, sejamos muito francos e muito honestos. Perder membros, entrar e sair pessoas, é algo que a gente vai enfrentar de forma muito mais intensa ao longo dos próximos tempos, e você já sabe disso pelo movimento da sua igreja. Nem todo mundo que vem como visitante, por mais que nós nos esforcemos, serão consolidados. Podia ser, mas infelizmente não, nenhuma igreja que eu conheça tem 100% de consolidação, ok? Então, entrar e sair pessoas é um movimento que eu diria quase que natural na igreja. Mas tem entrado mais pessoas ou tem saído mais pessoas? Arrecadação. A arrecadação fala de engajamento, de movimento, ou seja, as pessoas elas participam com o seu dom, com o seu tempo, mas elas também investem ali através do seu dízimo, através da sua oferta. Não, como anda a arrecadação da sua igreja? Isso é um indicador institucional. Agora, os indicadores missionais, esses aqui são os mais importantes. E é o que eu e você precisamos tê-los de forma muito intensa na nossa igreja. Por exemplo, a estatística de pessoas que estão sendo discipuladas. Ó, a igreja tem 100 membros, um exemplo. Ela tem 60 pessoas que estão envolvidas diretamente na cultura do discipulado, através de células, grupos de pastoreio, grupos, enfim, que se reúnem mensal, semanal, quinzenalmente. Nós temos a clareza disso na nossa igreja ou a gente não tem esse indicador? A porcentagem de membros envolvidos nos ministérios. Temos 100 membros na igreja, temos 20 ministérios, mas quantos membros da igreja nós temos envolvidos nos 20 ministérios da igreja? Normalmente são 10%, a média geral das igrejas. A igreja que passa de 20% a 30%, ela pode fazer uma festa, soltar fogos, mas a gente precisa ter clareza disso. Quantos membros da igreja estão envolvidos nos ministérios, ou seja, qual é a porcentagem dos membros envolvidos ali no dia a dia da igreja? Qual é o alcance da igreja na comunidade em que ela está inserida? Ou seja, ela faz realmente a diferença ali ou ela existe só para fazer culto de domingo? A gente tem abençoado escolas, repartições públicas, conselhos municipais, a vizinhança, de forma geral, ela tem sido impactada. Qual é o alcance da igreja? O que a igreja tem feito de diferente de um centro espírita,
de uma associação beneficente ou de qualquer outra organização, seja religiosa ou social, no lugar onde ela está. Indicadores missionais, né, os testemunhos de transformação de vidas, seja a cura, a libertação, restauração de famílias. Então, são indicadores que eu e você precisamos ter de forma muito objetiva nessa percepção da gestão estratégica da nossa igreja, da nossa comunidade local. Gestão sem missão. Ai, meu Deus. Gestão sem missão, você vai ter pouca eficiência naquilo que você se propuser a fazer. Vai ser um cansaço infindável, uma tristeza sem fim. Uma igreja pode ser perfeitamente organizada, mas se não estiver fazendo discípulos impactando o mundo, ela se tornou apenas um clube social eficiente. Então, gestão sem missão, gente, é pouca eficiência com relação àquilo que nós almejamos, que é glorificar Jesus e alcançar vidas em amor. Mas também a missão sem a gestão vai promover cansaço, desânimo, afatia e até uma paixão que vai esfriando, né? O fogo vai se apagando, gente. Uma igreja pode ter um coração enorme para os perdidos, mas sem organização estratégia, perdão, seus esforços se perdem. Líderes cansados, esgotados. Gente, o que é mais triste, a gente nunca alcança os objetivos que nós nos propomos. Quando a gente pensa, então, em gestão estratégica, naquilo que eu estou me propondo a refletir com vocês nessa noite, e eu repito um tema que eu abordei lá no início, mas sistemicamente do ponto de vista de vida, interligação de todas as áreas, nenhuma área existe isolada, não existem ações esporádicas, mas ações continuadas e constantes. Como tudo isso nos desafia no cumprimento da missão de Deus em nosso contexto. Lembrando, a missão é de Deus. Nós somos agentes cooperadores da missão de Deus no mundo. A conclusão que eu chego e quero partilhar com vocês, para abrir para um tempo de diálogo, é: a gestão estratégica e missional da igreja é um ato de adoração a Deus. Jesus foi muito organizado em tudo que ele fez. Na Bíblia, tudo que Deus fez ao longo dos seus processos de missão e de ação no mundo sempre foram muito organizados. Então, quando a igreja pensa a gestão missional e estratégica, ela está ela está implementando, melhor dizendo, uma ação de adoração a Deus. Ser uma igreja missional é, enfim, alcançar vidas, é valorizar os dons que as pessoas têm, o tempo e as finanças que elas dispõem, com a máxima sabedoria e excelência. Por isso, meus queridos e queridas, nós precisamos ter um coração missionário e uma mente estratégica. O coração missionário da igreja nunca pode parar de pulsar, mas a mente estratégica nunca pode se ausentar.